por isso que esse país está literalmente uma merda, porque os que entram na política hoje são pessoas que estão dispostos a ganhar muita coisa. E assim como o Kim falou, as pessoas elas não são corrompidas pelo dinheiro. O dinheiro maximiza o caráter de uma pessoa. Então o que a gente precisa é a multiplicação de políticos que têm ideologia Brasil. Políticos que de fato estão a fim de mudar alguma coisa. Só que primeiro vai custar muito caro. Pode custar toda a sua reputação, pode custar todo o seu recurso, pode custar talvez sua liberdade. E o país não vai mudar se vocês não ouvirem essa convocação. Se é de MBL ou não, se é de qualquer partido ou não, que se levantem nessas eleições pessoas dispostas talvez a não experimentar o que a gente quer, mas pelo menos plantar e ensinar a próxima geração pelo menos a regar, que talvez a outra geração vai viver isso. E eu sei que a gente está tão imediatista que você não topa fazer isso. Deixa do jeito que está. É por isso que esse país está literalmente